Turminha, voltando para nossa aula, oitava aula, a gente vai falar um pouquinho agora sobre segurança do trabalho, tá? Segurança e medicina do trabalho. A segurança e medicina do trabalho é um direito e uma garantia constitucional. O artigo 7º, inciso 22, nos traz que é direito de todos os trabalhadores urbanos e rurais a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, a proteção é uma forma de garantir ao trabalhador a sua segurança. Trata-se de um direito indisponível, porque as normas de saúde e de segurança do trabalho previstas em NR ou em lei não podem ser renunciadas por meio de negociação coletiva, tá? O artigo 611b do inciso 17 da CLT prevê que é vedado sua supressão ou a sua redução por acordo coletivo ou por convenção coletiva. Então, uma vez que existem, eu não posso reduzir essa proteção, né? Eu não posso suprimir essas normas ao bel prazer da empresa ou até do empregado. O empregado não pode renunciar esse direito dele, tá? Porque eles são indisponíveis, irrenunciáveis, tá? O artigo 154 da CLT, ele prevê que a observância em todos os locais de trabalho, então é em toda a empresa, incluindo desde a sua portaria até a operação, todo o local dela, né? Ela tem que observar o que está disposto no capítulo, né, da CLT que prevê sobre a segurança e medicina de trabalho. E que mesmo aquilo que não está, né, não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições. Então, assim, ela tem que cumprir tudo aquilo que está na CLT e demais disposições que forem apartadas, que foram leis especiais, normas, portarias, qualquer outra previsão que tenha sobre segurança e medicina do trabalho. Tá? Um exemplo que eu trago para vocês é o Código de Obra e Edificações do município, que dispõe sobre as regras gerais específicas a serem obedecidas no projeto, licenciamento, execução e manutenção e utilização das obras e edificações nos limites municipais. Esse Código de Obra e Edificações do município é geral, todo município tem, obrigatoriamente, né? Porque ele é uma forma de regular as edificações dentro daquele município, né? E uma das previsões são a execução. E a execução ela vai incluir essas proteções de segurança e medicina do trabalho. O Código de Obras do município de Jacareí tá aqui o link aqui embaixo, tá? Esse amarelinho aí para vocês podem estar dando uma olhada, a título de curiosidade, quiser dar uma vista do que se trata. Mas eles são exemplos aí de disposições que não constam na CLT e que a empresa tem que cumprir. Cabe às empresas, segundo o artigo 157, cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Então, não basta ela cumprir, ela tem que fazer com que os seus funcionários cumpram. É obrigação sua, né, dela, fiscalizar esses funcionários e fazer esses funcionários cumprir as normas, porque uma vez que ela não cumpre esse dever dela, ela vai ser responsável por qualquer acidente ou doença do trabalho, tá? Então, é um dever de cumprir e fazer cumprir. Instruir os empregados, através de ordens de serviços, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. Os treinamentos, é aquela instrução da ordem de serviço, quando você recebe uma ordem de serviço. Então, assim, ela é obrigada a sempre instruir o seu funcionário de uma forma ou de outra, né? Por quadros de aviso. Tem empresa que põe quadros de aviso de ergonomia, por exemplo, né? Dizendo como que naquela esteira, como tem que ser trabalhado, como tem que ser movimentado. Então, esses são alguns detalhes que vão significar instruir os empregados, tá? E um dever, é dever da empresa fazer isso. Adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente. Aqui ele está falando de algumas situações em que, a depender da região, vão ser normas de segurança e determinações de segurança diferentes de outra região. Então, ela tem que cumprir aquilo que está na região dela, aquilo que se determina por aquele órgão competente. Então, ela, independente dela falar assim, mas na lei não tá, mas se naquela região se determinou, né, medida, ela tem que cumprir, até porque algumas regiões vão ter algumas seguranças diferentes de outras, né?
Então, porque a gente mora num país muito grande, com várias diversidades climáticas e situações que devem ser observadas. E por isso que a gente fala que todas as determinações do órgão regional, tá? Devem ser adotadas pela empresa. Facilitar o exercício da fiscalização da autoridade competente. Aqui são os auditores fiscais do trabalho. Eles têm que ter livre acesso à empresa, tá? Eles não podem ficar impedidos. Uma vez que a empresa cria embaraço para essa entrada e essa fiscalização dos auditores, ela vai estar cometendo um crime. Então, é muito sério quando a gente fala em fiscalização. Uma vez que foi, né, aquele funcionário destinado do órgão competente a fiscalizar determinada empresa, ela tem que dar livre acesso àquele funcionário e deixar ele fiscalizar dentro das normas, né, dentro do que a lei permite, sem embaraços. Cabe às empresas ainda, né, o exame médico, por conta do empregador, nas condições estabelecidas nesse artigo e nas instruções complementares a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Aqui a gente fala da NR07, que fala do atestado de saúde ocupacional. O ASO, né, conhecido como ASO, ele é um exame obrigatório. É um exame tanto para admissão, retorno, algumas situações e funções periódicos. Então, tudo vai depender da função, né? Para determinar a sua periodicidade. E é por conta do empregador. Então, não pode o empregador exigir o pagamento do ASO do funcionário. Quem tem que pagar é a empresa. Então, sempre é a empresa que vai pagar esse exame, que é o ASO. E a NR7... ela traz aqui uma especificação, que eu dou uma dica apenas para vocês, de que o ASO, ele sempre, tá vendo? Ó, ele deve ser emitido em 2 vias. Então, sempre será emitido em 2 vias. A primeira via tem que ficar arquivada na empresa. Então, a primeira via que o médico der é para a empresa. E a segunda tem que ser entregue para o trabalhador. Então, todo trabalhador tem direito a ter uma segunda via do ASO. Né, muito médico do trabalho, essas empresas que fazem esses exames, né, periódicos ou exame de retorno de trabalho principalmente, não dá via nenhuma para o empregado e faz ele assinar um recibinho lá. Não assina, gente. Só assina qualquer documento a hora que você receber a sua cópia. Porque a sua cópia é que vai fazer a diferença, se você precisar, né? Então, e é dever, é direito seu. Se a empresa falar, ah, não, mas é só a empresa que tem. Não, não é. A NR07 diz que é direito do empregado ter uma segunda via. Então, tem que ser emitida uma segunda via do ASO. Cabe aos empregados observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções que tratam do item 2 do artigo anterior, que é o que? Os treinamentos. Uma vez que você foi instruído na ordem de serviço, por treinamento, orientações da empresa, da sua empregadora, é teu dever, como empregado, observar essas normas e cumprir essas normas. Não pode deixar de usar uma luva, não pode deixar de usar um capacete, você sempre tem que estar cumprindo essas normas, tá? Colaborar com a empresa na aplicação do dispositivo neste capítulo. O que ele está dizendo? Tudo que está na previsão de segurança e medicina do trabalho dentro da CLT, né, e demais legislações que sejam aplicáveis, você deve colaborar, você deve ser um colaborador na eficácia da aplicação da norma, né? Você deve, como um empregado, cumprir essas normas, colaborar para que elas sejam efetivadas. Se você até falo, se puder orientar os colegas, tá? É tudo com o fito de evitar que aquele acidente aconteça, que aquela doença ocupacional aconteça. Então, são deveres, sim, do funcionário. Então, são apenas esses 2. E uma vez que você não cumpre, né, que é a recusa, ó, aqui o parágrafo único do artigo 158, ele traz que constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada. Injustificada. O que é injustificada? Ao bel prazer do empregado. Não foi uma ordem do seu superior, ele decidiu não usar a luva e pronto. Seria isso, ao bel prazer dele. Então, uma vez que ele fez essa recusa injustificada, a observância das instruções expedidas pelo empregado na forma do item inciso 2 do artigo anterior. Então, o que ele está dizendo? Se você fez um treinamento e não cumpre aquelas instruções,
você está cometendo um ato faltoso e isso pode gerar uma demissão, uma suspensão, uma advertência, né? A proporcionalidade, desculpa, do que você fizer, né? O quanto isso pode causar de dano à empresa e a empresa pode até sim te mandar embora por justa causa. O uso de o uso de equipamento, recusar a usar o equipamento de proteção individual, também é um ato faltoso. E aí eu falo que é um ato duplamente faltoso. É faltoso com a empresa e faltoso com você próprio. Porque você está pondo em risco a sua saúde, a sua integridade física. Se não usar um capacete, por mais que esteja aquele calor enorme, se você não usa e cai algo na sua cabeça, o capacete vai te proteger. Sem capacete você não tem proteção. Então, o ato faltoso é com quem? Só com a empresa não, é com você também. Então, ficar atento a isso, que essas duas recusas injustificadas podem te causar punições. A CIPA, né, nossa conhecida CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tem previsão na CLT, foi instituída pela NR05, e tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível e permanente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Eu pus essa imagem aqui para vocês ficarem bem fixados na mente de vocês. O que o cipeiro faz? O cipeiro protege os seus colaboradores. Então, quando você assume a responsabilidade de ser um cipeiro, quando você decide ir lá, colocar seu nome, ser eleito ao cipeiro, você não pode estar só pensando na sua estabilidade. Você tem que estar pensando que você tem uma função ali. E a sua função é protegida por lei. E você tem o dever de fiscalizar e de prevenir os acidentes. Então, assim, quando um acidente acontece e eu tenho uma CIPA, aquele cipeiro, aquela CIPA, ela tem responsabilidade. Ela tem que ter ciência disso. Tá? Não é regra geral, mas ela tem que estar observando essas questões, ela tem que estar atenta, ela tem que estar fiscalizando. Então, ser cipeiro não é só ter garantia, ser cipeiro é sim participar e prevenir os acidentes, para que seus amigos ali, seus colaboradores que te elegeram, não sofram, não causem algum problema para eles, seja por acidente de trabalho, seja por uma doença ocupacional, porque não foi fiscalizado. Aqui eu trago para vocês a composição, então eu tenho dois tipos de representantes na CIPA. O representante empregado, que é aquele que é eleito pelos empregados, eles têm seus titulares e suplentes, e tem estabilidade provisória, né? Eles possuem estabilidade provisória, sendo que os representantes dos empregados podem ser escolhidos para ser vice-presidente da CIPA. Já os representantes da empresa são designados pela empresa, seus titulares e suplentes, e o presidente da CIPA é designado também pela empresa, né? Através desses funcionários que ela designou como representante, ela pode escolher o presidente da CIPA. E nesse caso, os representantes da empresa não possuem a estabilidade provisória. Bem, gente, é isso. Nossa aula acabou. Vou tentar, semana que vem vou fazer uma aula bem rapidinho de direito coletivo, só para vocês terem algumas noções sobre, né, o direito sindical, como é que funciona, as suas direito à greve. E finalizando ela, a gente pode partir para a nossa aula ao vivo. De preferência, eu vou estar marcando entre as 19h30 e 20 horas, para a gente só tirar dúvidas e fazer uma revisão aí do que foi dado durante essas semanas todas. Para que quando for a nossa prova, que se eu não me engano semana que vem é dia 8, é na outra semana, nós vamos ter a nossa provinha, eu vou aplicar uma provinha para vocês, vai ter que ser entregue no dia, então fiquem atentos, não vou receber dia diferente, vou receber o dia, vou passar a prova e vocês fazem a prova naquele período. Não vou pegar pesado, a matéria que eu vou dar vai dar baseada basicamente em tudo que eu falei, vai estar lá na prova, sim. Então, se vocês acharem uma questão, não precisa pesquisar na internet, não precisa criar um conceito novo, vão ser baseadas no que foi escrito para vocês e no que eu dei de aula para vocês. Então, nos slides e o que eu consegui passar para vocês por PDF é o que vai cair na prova, tá? A revisãozinha vai ser só para te dar um alerta, para vocês focarem naquilo que vai ser mais importante, mas acredito que as aulas foram bastante explicativas, só que é muita matéria e às vezes isso na hora da prova atrapalha um pouquinho.
a gente conversa semana que vem, dia 8, tá bom? Tudo de bom, bons estudos. Tchau, tchau.